Bom, pessoal, então, apresentando aqui para vocês o conteúdo, né, dessa semana de Hidráulica 1, trago conceitos, tipos de escoamento, né, e a perda de carga distribuída em condutos forçados, né. Então, esse é o nosso primeiro assunto a ser abordado aqui na disciplina. Então, o que é esse escoamento em conduto forçado, né? Então, escoamento em pressão, sob pressão ou conduto forçado, né? É o escoamento que ocorre no interior de tubulações quando o fluido, né, no caso a água, ocupa integralmente a área geométrica ou a seção transversal, né? Sem contato com o meio externo, ou seja, o fluido está preenchendo, pressurizando totalmente essa tubulação, né? Então, a pressão exercida pelo líquido sobre a parede da tubulação é diferente da atmosférica, né? Se você pegar, o que acontece, né, quando você pega uma furadeira, por exemplo, e acerta uma canalização, quando você está tentando instalar uma prateleira na sua cozinha, por exemplo, ou um armário, né? É que o fluido ali ele vai jorrar por aquele orifício que você furou, certo? Porque a pressão que está sendo exercida ali é diferente da atmosférica, né? Então esse fluido ele está pressurizando essa tubulação, certo? Então esse escoamento que ocorre, né, nessa tubulação pode ocorrer pela ação da gravidade ou por bombeamento, né? Nessa primeira semana a gente vai estudar aqui os escoamentos por gravidade, certo? Posteriormente, na semana que vem, a gente vai falar sobre bombas centrífugas, né? Sobre os escoamentos quando a gente tem uma bomba trabalhando, né? Então, os exemplos de conduto forçado, a gente vai ter em instalações prediais de água fria, em instalações prediais de água quente, redes de abastecimento de água, instalações de combate a incêndio, hidrantes, por exemplo, né? Então, essas são as principais aplicações desse tipo de escoamento, né? Então, em uma instalação predial de água fria, você tem lá a caixa d'água lá em cima da residência, por exemplo, e todos os pontos de água dessa residência estão sendo alimentados por gravidade, né? Por desnível, por essa caixa d'água. E o fluido que escoa por dentro da tubulação está pressurizando essa tubulação, né? Basicamente é isso, só para dar um exemplo desse conduto forçado, né? O conduto livre, que a gente vai ver em hidráulica 2, só para já contextualizar, é o contrário, né? Ele já está sob a pressão atmosférica, que é o caso, por exemplo, mais fácil que eu posso dar, um rio, né? Uma calha está escoando a água de chuva, uma sarjeta, essa água está escoando sob a pressão atmosférica, não está pressurizando, né? É uma tubulação. Um conduto de água pluvial, um conduto de esgoto, por exemplo, também é um conduto livre. Apesar de ser um conduto, ele é dimensionado de modo que o fluido não ocupe 100% essa tubulação, ele não pressurize essa tubulação, né? Então, os condutos de drenagem de esgoto, de água pluvial, né? Drenagem de águas pluviais e condução de esgoto, exceto os de bombeamento de esgoto, que é um caso à parte, né? Eles são condutos livres, né? E aqui, esses são os condutos forçados. Bom, então, falando um pouquinho sobre a classificação dos escoamentos. Nós vimos um pouco disso em fenômenos de transporte, né? E relembrando, nos casos em que as propriedades e características hidráulicas, né, são invariantes no tempo, o escoamento é classificado como permanente, né? No contrário, é não permanente ou variável. Ou seja, quando não há variação de massa, por exemplo, né, de um ponto a outro do fluido, não há ali uma variação de velocidade, a gente tem esse escoamento permanente, certo? E o escoamento é considerado uniforme quando todas as seções transversais do conduto forem iguais e a velocidade média em todas as seções é a mesma. Aqui, quando não há variação de velocidade, na verdade, é uniforme, né? O escoamento. Então, a gente tem a não variação das propriedades, diz que ele é permanente, e a não variação de velocidade
diz que ele é uniforme, certo? E a gente também viu uma outra classificação, que é em relação ali à agitação das partículas do fluido, né? Que o escoamento pode ser laminar ou turbulento, né? Que é determinado pelo número de Reynolds, como vimos anteriormente e veremos mais adiante aqui para relembrar. Então, aqui, expresso abaixo, né, o teorema de Bernoulli para líquidos perfeitos, que nós vimos em fenômenos do transporte, que traz aqui todas as cargas que atuam em um fluido que escoa sob pressão, em um fluido de um conduto forçado, né? Então, nós temos a carga cinética, V² sobre 2G, temos a carga de pressão, P sobre gama, e a carga potencial, ou de posição, né? A cota Z. Quando o fluido é perfeito, essa carga é constante de um ponto a outro, certo? Isso que nós vimos lá em FT, né? Lembrando aí que cada um desses termos, né, dessa equação, representa essa carga que eu acabei de falar para vocês, né? Carga cinética, carga piezométrica ou de pressão e carga de posição ou potencial, né? E todas elas podem ser expressas em metro, né? Se a gente fizer uma análise dimensional aqui dessas grandezas físicas, certo? Então, essa carga em metro, essa carga em metro e essa também. Por isso que a gente sempre fala carga em metro ou metro de coluna d'água, né? Relembrando também esse outro conceito. Uma análise interessante que a gente pode fazer sobre isso, né? Freud nos apresentou, né, algumas experiências ilustrativas do teorema de Bernoulli, né? Em uma delas consiste em uma canalização horizontal de diâmetro variável, partindo de um reservatório de nível constante, né? E Freud instalou piezômetro nesses diâmetros alternados aí, nessas diversas seções. E verificou diversas alturas d'água, né? Sob esses diâmetros, né? Então, para uma dada vazão constante, observando a figura, né? Então, para uma dada vazão constante, eu tenho aqui, ó, diversas cargas de pressão, né? Então, a pressão, ela varia com o diâmetro, certo? Se eu tenho um diâmetro menor aqui, ó, né? Eu tenho uma pressão. Se eu tenho um diâmetro maior, eu tenho uma outra pressão, certo? O que esse experimento de Freud, ele nos mostra, né? Que há essa variação, né? De carga de cota aqui piezométrica, né? De piezômetro, de acordo com a variação do diâmetro, né? Para uma determinada carga cinética constante. Então, isso também se aplica à equação da continuidade, né? Q igual a área vezes velocidade. Então, variou a área, no entanto, não alternou a vazão. O que se alternou foi a velocidade do escoamento aqui. Então, aqui nesse caso, ó, com diâmetro menor, a velocidade do escoamento é maior, certo? A gente viu isso com o tubo de Venturi, lá em fenômenos de transporte, né? Quando o diâmetro é maior, a velocidade do escoamento é reduzida, né? E eu tenho um aumento, ó, na pressão. Ó. Olha como a carga piezométrica aumenta, né? Então, há uma relação aqui, né? Entre essas grandezas. Interessante fazer essa observação. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, falando sobre esse experimento, né? Quando você pega lá uma mangueira para lavar o piso da sua casa, né? Se você aperta a ponta da sua mangueira, automaticamente gera um jato de água um pouco mais forte, né? O que acontece ali? Você reduziu o diâmetro da saída da sua mangueira. Você fez o quê? Você aumentou a velocidade do escoamento quando você fez isso, certo? A vazão, o volume de água, é o mesmo ali, né? O que você fez foi aumentar a velocidade do escoamento, né? Interessante fazer essa observação. Está aqui a equação da continuidade, né? Se eu tenho uma vazão constante, ó,
e eu reduzo a área, né, eu aumento a velocidade do escoamento, né, passando a área para cá. Bom, então, relembrando aqui o teorema de Bernoulli, né, nele foram feitas algumas hipóteses, né, então o líquido é perfeito, né, se faz sem atrito, não foi considerada a viscosidade, o movimento é permanente, o escoamento se dá ao longo de um tubo de corrente, de dimensões infinitesimais, e o líquido é incompressível, certo? Então, essas são as considerações básicas desse teorema. No entanto, né, os fluidos reais, eles se afastam desse modelo perfeito e a gente precisa, né, na prática da engenharia, considerar a viscosidade ou atrito. E aí que entra a dita perda de carga, né, que nós vimos lá em fenômenos de transporte, que é introduzida aqui na equação, né? Então, se eu pegar e colocar ela na equação, ela vai aparecer aqui, né, somando na parcela Z2, ou diminuindo na parcela Z1, como apareceu aqui nessa fórmula, né, no lado 2 do escoamento, né, de um escoamento 1 para 2, né. Então, lá em FT, né, a gente verificou a existência dessa perda de carga, né, gerada pelo atrito de um ponto a outro, aqui, de um ponto 1 a 2, e a gente verificou uma maneira de se calcular ela, né, pela equação de universal, né, a equação de Darcy, certo? E vamos falar um pouco agora sobre o número de Reynolds, né? Por quê? Porque ele é importante para a gente determinar essa perda de carga, né? Conhecer esse regime de escoamento, né? Então, Reynolds aí, ele estudou o comportamento dos fluidos, né? Por meio do seu experimento, inserindo, né? Um corante e estudando o escoamento do fluido num tubo transparente, certo? Então, ele, por meio da regulagem desse registro, verificava o comportamento das partículas do fluido com a inserção desse corante e fez esse estudo, né, em que ele conseguiu determinar 3 regimes de escoamento, né? O laminar, o de transição e o turbulento, né? A partir do comportamento das partículas com o corante, né? Então, nós vimos isso lá em FT, por isso que eu estou tentando passar um pouco mais rápido aqui, né? E esse número, ele depende aqui, né, da velocidade do escoamento, do diâmetro e da viscosidade do fluido, né? Então, eu tenho V vezes D dividido pela viscosidade, né? Então, Reynolds chegou nesse número, né? Se esse número for menor que 2.000, o regime é laminar. Se ele ficar entre 2.000 e 4.000, o regime é de transição. E se esse número for maior que 4.000, o regime é turbulento, né? Esse regime de escoamento influencia na perda de carga, como vimos lá no finalzinho de fenômenos do transporte, né? Então, a perda de carga lá, ela depende, né, desse regime de escoamento, que depende da carga cinética, como vimos, da velocidade, do diâmetro, da viscosidade do fluido, e a perda de carga depende também da rugosidade da tubulação e, obviamente, do comprimento da tubulação que está sendo analisado, né? Relembrando aqui a fórmula de Darcy-Weisbach, né, para cálculo da perda de carga. Então, a gente finalizou lá a FT apresentando essa equação para calcular a perda de carga e resolver a equação de Bernoulli. Então, a gente tem nessa equação um fator de atrito, temos comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro e a carga cinética, né? V ao quadrado sobre 2G, certo? Esse fator de atrito que depende do número de Reynolds e da rugosidade da tubulação, que vimos que pode ser determinado pelo diagrama de Moody, né? Que é esse cara aqui.
Então, a gente estudou ele lá em FT. Então, nós temos aqui para diversos números de Reynolds e diversas curvas de diâmetro hidráulico por rugosidade, determinados fatores de atrito, né? Então, a gente aplicou esse ábaco, né, para achar o fator de atrito e calcular a perda de carga. Aqui em Hidráulica 1, o que nós vamos fazer? Nós iremos avançar um pouco em fórmulas para cálculo do fator de atrito. Então, a partir desse diagrama de Moody, né, que foi gerado a partir da experiência de Nicurádice, né, que estudou o comportamento da perda de carga, né, para diversas rugosidades e diversos regimes de escoamento, né, várias fórmulas empíricas foram deduzidas após esse estudo, né? E aí a gente destaca algumas dessas fórmulas, ou seja, existem maneiras de se calcular o fator de atrito além do uso desse gráfico, né? Eu trago aqui a fórmula de Blasius e as equações de Suomi-Jain, né? A fórmula de Blasius é essa daqui, onde a gente entra apenas com o número de Reynolds, né? Eu sabendo o número de Reynolds, eu consigo determinar o fator de atrito, sendo que essa fórmula ela é aplicável para tubos lisos, que estejam dentro desta faixa de rugosidade, né? E dentro desta faixa de número de Reynolds, né? Então, eu sabendo a rugosidade da minha tubulação e sabendo o Reynolds, eu posso verificar a aplicabilidade dessa fórmula, certo? Para além do diagrama de Moody. Beleza? Então, aqui, trago também a equação de Suomi-Jain. A mesma ideia, né? Eu sabendo a rugosidade do material, sabendo o epsilon, né, dele, e sabendo o número de Reynolds, eu posso verificar a aplicabilidade desta equação. Ela é válida para estas condições de rugosidade relativa, nesse intervalo de epsilon sobre D, e nesse intervalo de número de Reynolds. Então, outra opção de equação para se aplicar o cálculo do fator de atrito para além do diagrama de Moody. Suomi, né, esse Suomi-Jain, né, esses dois camaradas aqui, esses dois cientistas, desenvolveram ainda uma outra equação deste tipo aqui, essa enorme, né, que é aplicável para qualquer regime de escoamento, né, e qualquer rugosidade. Então, eles se esforçaram aí para nos ajudar e desenvolveram uma equação válida aqui, né, para os escoamentos laminar, turbulento liso, transição e turbulento rugoso, né? Ou seja, todas as faixas do diagrama de Moody-Hausen, né? Se eu for olhar lá o diagrama de Moody-Hausen, eu tenho aqui, né, rugoso, de rugoso até liso, né? As faixas de rugosidade. E aqui o Reynolds, né? Vai de laminar até turbulento. Então, ele trabalhou todas as faixas do diagrama naquela equação. Então, ela é uma equação aí, pode ser dita universal, né? Tem uma outra equação que não está aqui na apresentação, mas está no livro do Porto, que é a equação de Colebrook-White, que também é bastante usual, né? Pode ser aplicada também para cálculo do fator de atrito, né? Eu coloquei essas aqui, que acho que são suficientes aqui para o nosso estudo, mas vocês podem usar Colebrook também, para resolver problemas práticos de hidráulica, né? Bom, então, tudo isso para a gente calcular um fator de atrito para utilizar a equação da fórmula universal da perda de carga. Porém, outras equações também foram desenvolvidas para determinar o cálculo da perda de carga ao longo da história, né? Posteriormente a esses estudos aí, né, de Darcy Weisbeck, de Suomi-Jain, de Colebrook-White, de Nicurádice, né? Aí vieram aqui outros dois que eu destaco, né, que são bem aplicáveis, que são Hazen-Williams e Agassial, que são fórmulas de origem empírica também para cálculo da perda de carga,
que já não se utilizam desse conceito do fator de atrito. Eles determinaram outro coeficiente experimental, né? Então, aqui a equação de Hazen-Williams, a gente calcula a perda de carga por metro de tubulação, e aqui vocês entram na equação com a vazão, um coeficiente de rugosidade, que é tabelado, né, de acordo com o material que vai ser utilizado e as suas condições, e o diâmetro dessa tubulação, né? Então, a gente tem esses parâmetros aqui para se entrar na equação de Hazen-Williams, né? E calcular a perda unitária por metro de tubulação. Então, eu consigo calcular a perda de carga. É até um pouco mais simples, né? Se vocês observarem, que eu não preciso calcular um fator de atrito. Eu conhecendo o material e o diâmetro e a vazão, eu já calculo aqui a perda por metro. Eu sabendo o comprimento de tubos, eu resolvo o problema, né? Então, essa equação tem origem experimental, né? Ele realizou vários estudos com diversos materiais, né? E fez um tratamento estatístico de dados, e ela é recomendada aí pela nossa literatura, preliminarmente, para escoamento turbulento e de transição, né? Faltou um E aqui, né? E a maioria dos casos de hidráulica se encaixa. Água a 20 graus de temperatura, porque ela não leva em consideração o efeito viscoso, né? Então, vê que a gente não calcula Reynolds. O diâmetro, em geral, maior ou igual a 100 milímetros, isso já é uma observação do Rodrigo Porto, né? Ele coloca outros autores também, né? Que essa equação, em comparação com o Darcy, dá muita discrepância quando o diâmetro é pequeno, né? Então, ele recomenda para diâmetros maiores. E a aplicação aqui em redes de distribuição de água, adutoras, sistemas de recalque, né? Para instalações prediais de pequeno porte, ela já não é muito usual. A de Darcy, tratamos anteriormente, já é usual para qualquer caso da engenharia, digamos assim, né? E aí, por fim, eu trago aqui a equação de Agassial, né? Que é recomendada para projetos de instalações prediais de água fria, onde a gente tem trechos curtos de tubulação, aquele caso que eu citei lá no início, né? Por exemplo, de uma caixa d'água que abastece vários pontos hidráulicos de uma residência, né? E temos várias conexões, né? Então, é muito comum usar essa fórmula e recomendado pela literatura. Inclusive, a própria NBR de instalações de água fria recomenda o uso dessa fórmula aqui, para instalações de água fria. Então, a gente tem, uma equação para tubos de aço galvanizado e uma equação para tubos de PVC. Então, ele já considerou a rugosidade, né? Só tem para esses dois tipos de material aqui, ó. É bem limitada nesse sentido. No entanto, né, instalações prediais residenciais se limitam muito a materiais desse tipo de rugosidade também, né? Aqui a gente entra com a vazão e com o diâmetro, né? E eu calculo a perda de carga unitária também, certo? Beleza? Bom, então, observamos aí que a gente tem diversas fórmulas disponíveis para calcular a perda de carga e resolver ali, aplicar a equação da energia, né? Calcular pressões, enfim, resolver problemas de hidráulica. E o critério para qual fórmula a gente vai utilizar depende do problema que você vai resolver, né? Aí você vai escolher qual fórmula você vai utilizar, né? Se é uma instalação predial, posso usar Agassial, também posso usar a fórmula universal. As duas se encaixam. Se é um problema de abastecimento de água, posso usar Hazen-Williams, mas eu também posso usar a fórmula universal. Agassial já não se encaixa muito, por exemplo. Entendeu? E aí, desde que eu esteja me apoiando na literatura e nas normas, eu vou escolher uma fórmula empírica, né? E vou adotar. Ou seja, aqui em hidráulica não existe, assim, uma certeza absoluta, né? São fórmulas empíricas e experimentais que a gente se utiliza, né? Vocês, inclusive, vão ver, se a gente for, né, quando nós formos ao laboratório realizar experimentos, que se a gente calcular pelas fórmulas e comparar com a medição, vai dar diferença, né? Porém, com aproximações ali aceitáveis dentro
dos critérios de segurança. Basicamente, sobre a perda de carga distribuída nos condutos forçados, era isso que eu tinha para falar, né? Beleza? Abro agora para comentários, né? Antes de eu falar da perda de carga distribuída, perda de carga localizada com vocês.